Queridos, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos na maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, a paz do nosso Salvador, o único e suficiente Salvador da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. E a nossa meditação hoje está baseada lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 32. Se você quiser acompanhar, ler lá a história, você vai compreender melhor. Muito bem. Jacó, um servo de Deus, ele estava saindo de uma terra chamada Padã Arã, aonde ele permaneceu ali por 20 anos, trabalhando, primeiro pela sua mulher Rebeca, depois por sua mulher Lia, e aí, então, Deus mandou com que ele voltasse. E quando ele estava voltando, ele recebeu uma notícia nada agradável para ele. Seu irmão era seu inimigo. Por quê? Porque ele havia enganado o irmão 2 vezes. Ele, Jacó, havia enganado seu pai, né? O nome Jacó já significa suplantador. Então Jacó era uma pessoa assim no começo da sua vida mais, vamos dizer assim, mais esperto, mais manipulador das coisas, enganador. Assim era Jacó no começo da vida. Muito bem. E ele recebeu a notícia que o irmão estava vindo encontrá-lo, seu irmão Esaú. E Esaú havia prometido que assim que seu pai morresse, Esaú iria matar a Jacó. E ele chegou, Jacó, à beira de um rio raso, um rio que dá para atravessar caminhando, um rio que lá eles chamam, é um val, pequeno, raso, um val de Jaboque, esse era o nome. E ali ele passou tudo que ele tinha, passou seus filhos, suas mulheres, passou o seu gado, passou tudo que ele tinha para o outro lado do rio, né? E ficou ele sozinho. Jacó ficou sozinho e ali ele teve um encontro com Deus, porque veio um varão que era um anjo e Jacó e ele lutaram. Então vamos aqui compreender algumas coisas. A primeira coisa, querido, quando nós entramos na presença de Deus, não importa quem nós somos, não importa o que nós somos, não importa quem é a nossa mulher, quem é o marido, quem são os filhos, a circunstância que nós vivemos, o que nós temos, se temos poder, se somos ricos, somos pobres, não importa nada. Ficamos somente nós. Eu diria no sentido figurado, nus no nosso coração, na presença de Deus. E assim ficou o nosso Jacó. E quando diz aqui no livro de Gênesis, no capítulo 32, que Jacó lutou contra um anjo de Deus, algumas pessoas entendem que ele foi contra Deus. Queridos, quando alguém contende com Deus na Bíblia, sabe o que está escrito sobre ele? Ele é um caco dentre os cacos. O que é um caco? Você pega um vaso e você quebra ele, quebra bastante, né? E o que sobrar é o caco. E ele era o caco dentre os cacos, um caco dos cacos. Quem contende contra Deus? Outra coisa, está escrito que sobre quem esta rocha, que é o Senhor Jesus, cair, quer dizer, pesar a mão, ele será esmiuçado. Então entenda uma coisa, Jacó não lutou contra Deus. Não, Jacó lutou com o anjo, com Deus, ali representado pelo varão, pelo anjo, porque ele queria ser abençoado por Deus. Ele estava numa situação muito difícil, ele estava numa situação muito complicada. Ele temia perder a sua vida, ele temia que suas mulheres e seus filhos também fossem mortos, ele temia perder tudo que ele havia conseguido naqueles 20 anos. Queridos, então, ele tinha motivos para estar perante Deus e lutando, Senhor, eu quero ser abençoado. E eles lutaram ali, o anjo e Jacó. Era noite, quando eles começaram a luta,
E quando já estava raiando o dia, o anjo falou para ele: deixa-me subir, porque o dia já está raiando. E aí está escrito aquilo que eu estou falando, ele não brigou contra Deus. Mas ele teve aquela luta com Deus para dizer: Deus me abençoa, Deus tem misericórdia de mim. Ele derramou o seu coração ali. E aí então, ele disse para o anjo: eu não te deixarei ir, eu não te deixarei subir, enquanto você não me abençoar. Enquanto você não me abençoar. Por isso que eu digo, ele lutou pela bênção. E nós precisamos também lutar pela bênção. Lutar nesse sentido, nos colocarmos na presença de Deus, clamarmos a Deus, pedirmos a misericórdia de Deus. Sabe, eu já disse isso aqui uma vez e falo novamente. Às vezes nós oramos 2, 3 vezes, não entramos nesta luta pela bênção de Deus. E depois, se Deus respondeu, se Deus abençoou, tudo bem. Se não abençoou, esquecemos o assunto. Eu já disse, Isaac, ele tinha 40 anos quando conheceu a sua mulher, Rebeca. E ela era estéril. E quando nasceram os seus filhos gêmeos, ele tinha 60 anos. Significa, está escrito que ele orou instantemente, constantemente, insistentemente. Deus me abençoa, Deus abre a madre da minha mulher. 20 anos. Por isso não desista. Não desista. Quando você ora, a tua oração chega até o trono da graça de Deus. Se você orar na sinceridade do teu coração, a tua oração vai chegar até o trono da graça de Deus. Ora, mas Deus não respondeu naquela hora? Queridos, Deus tem o tempo dele. Deus tem a maneira dele. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe inclusive o que é melhor para nós, mais do que nós sabemos. Então, ele falou assim: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Sabe o que o anjo fez? O anjo tocou na coxa dele, no nervo da coxa dele. E a partir daí, ele não conseguia mais andar como ele andava antes. Na Bíblia, às vezes, acontecem algumas coisas que, a princípio, a gente não compreende. A princípio, a gente não entende. Por isso que a gente deve dizer: Deus, eu estou lendo isso daqui, mas não estou compreendendo. Me abre o entendimento. Eu não quero interpretação minha, não quero interpretação de homens. Eu quero que o Senhor mesmo fale ao meu coração. Sabe, queridos, vamos analisar como era a vida de Jacó antes e como ficou depois? Antes desse encontro com Deus, dessa luta com o anjo pela bênção, em que o anjo tocou na coxa dele e ele ficou ali um coxo, né? Um aleijado, entre aspas, essa palavra é um pouco perigosa, pode ser mal interpretada, e ele não conseguia mais andar. Aquilo mudou a vida dele. Mudou muito a vida dele. Vamos ver? Antes, ele andava com as suas próprias pernas. A partir daquele momento, ele não conseguia mais andar com as suas próprias pernas. Mas ele precisava do auxílio de um bordão, do auxílio de um cajado, para poder caminhar, para poder ir de um lugar para o outro. Antes, no sentido figurado, ele escolhia para onde ele ia, ele escolhia o que ele fazia, e nem sempre, presta atenção, nem sempre ele foi um bom exemplo. E nós também nem sempre somos um bom exemplo, todos nós. Mas ele teve um encontro com Deus, e a partir daí, ele tinha que andar apoiado naquele bordão, naquele cajado. Você sabe qual é o sentido figurado desse bordão, desse cajado? Ele passou daí a andar na dependência de Deus. Ter que se apoiar em Deus. Aonde ele ia, né, ele precisava do auxílio de Deus. Ali a figura do cajado. Essa figura representando Cristo é muito importante. O próprio Jó, quando ele perdeu tudo que ele tinha, está escrito que ele se encostou no seu bordão e adorou a Deus e disse: Deus o deu, Deus o tirou. Deus o deu, Deus o tirou. Louvado seja Deus.
Que maravilha, que homem maravilhoso. Então houve uma mudança na vida de Jacó. Ele precisava agora de uma força que não era dele para poder caminhar. Queridos, quando nós temos um encontro com Deus, saiba de uma coisa, nós passamos a ser como Jacó, uma nova pessoa, uma nova criatura. Porque até ali nós caminhávamos nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas vontades. Mas a partir deste momento que nós temos um encontro com Deus, Ele orienta a nossa vida, Ele guia a nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós. Sabe? A vida de Jacó simplesmente mudou. Ela nunca mais seria a mesma. Deus até disse para ele, o anjo falou para ele, qual é o teu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Ele falou, então a partir de hoje tu não serás mais Jacó, tu serás Israel. Deus mudou o nome dele. Querido, você sabe de uma... Vou te dizer uma coisa. Lá na Bíblia, no final dos livros, no último livro, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo de número 17, quando estão escritas as cartas às igrejas, veja o que está escrito quando a terceira carta enviada à igreja de Pérgamo. Veja a promessa que o Senhor Jesus faz no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Promessa dele. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso nos mostra, sabe o quê? Que o Senhor um dia lá nos céus vai nos dar um novo nome. Um nome segundo a vontade dele. Escrito para que nós tenhamos esse novo nome, essa nossa identificação. E eu creio que com certeza será alguma coisa que vai glorificar o nome de Deus. Então, Jacó teve um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, quando nós clamamos e pedimos a bênção dele, sabe o que acontece? Nós somos novas criaturas. Está escrito na palavra de Deus, quem está em Cristo, nova criatura é. Por que que ele passou? Parece que ele estava pior depois. Não, ele não estava pior. Ele tinha uma direção que lhe era dada. Ele não dependia mais da força dele, mas ele dependia da força do cajado para se manter em pé, para ir de um lugar para o outro. Entenda, querido, o sentido figurado. Nós passamos a depender de Cristo para caminhar na nossa vida. Passamos a depender de Cristo para irmos de um lugar ao outro. E alguém talvez possa dizer, olha, isso é mal. Eu te digo, isso é bom. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Cristo é o nosso amigo melhor. Se todo mundo nos abandonar, Ele não nos abandonará. Ele vai estar sempre conosco. Está escrito que Ele é o guarda de Israel, aquele que não dorme e aquele que não tosqueneja, mas está atento sempre, com seus olhos postos sobre nós. Você vai dizer, mas o que tenho eu a ver com Israel, pensando na nação de Israel? Eu te digo, aquele que entrega o seu coração ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, ele é chamado na Bíblia, de Israel de Deus. Porque ele passa a ser parte de um corpo, que é a igreja, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele não vai estar sozinho, porque o Senhor vai guardá-lo. Ele não vai estar sozinho, sabe? Nas necessidades, Deus vai prover. O nosso Deus é o Deus que pode prover a nossa necessidade física, do nosso corpo, da nossa saúde, a nossa necessidade material, a necessidade que nós temos para o nosso dia a dia, a nossa necessidade emocional.
como o nosso coração às vezes fica entristecido, amargurado, e temos dor no coração, problemas, desânimo, angústia, tudo isso. Eu quero te dizer uma coisa, a nossa necessidade espiritual também, da nossa alma, o Senhor Jesus vem e nos supre. Eu quero te dizer uma coisa, querido, Jacó ficou sozinho com um anjo e lutou pela bênção. Se você entrar no teu quarto, seja qual for a necessidade, dobrar os seus joelhos e lutar com Deus, Deus me abençoa, Deus me socorre, Deus tem misericórdia de mim, sabe? Quando você se dirige a Deus, em oração, em clamor no seu coração, você e ele, sozinho como Jacó ficou, as portas do céu se abrem. Você entra numa ligação direta com o trono de Deus. A tua oração vai até o trono do Senhor. Ele ouve, e está escrito que ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que venham e operem nas coisas, nas circunstâncias, para o nosso bem e o nosso favor. Então, às vezes nós não compreendemos o que aconteceu, por que o Jacó lutou ali com o anjo, por que ele saiu dali mancando, coxo, vamos dizer aleijado, precisando de um cajado para caminhar. Agora você entende? Nós precisamos do cajado que é Cristo para caminharmos nessa vida, porque aí nós poderemos caminhar com segurança. Para onde quer que nós caminhemos, sabemos que Ele está conosco, que Ele vai à nossa frente. Quando Abraão e Ló se separaram, Ló escolheu o lugar mais bonito, segundo os olhos dele. Mas saiba de uma coisa, Abraão falou para ele, olha, escolhe, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe por que Abraão falou isso? Porque ele tinha certeza que para onde ele fosse, Deus estaria com ele. Deus iria à sua frente. Deus seria o seu sustento. Você pensa que não é assim? Então eu vou te dar um rapidíssimo testemunho. Eu tinha uma colega professora que trabalhou comigo, chamada Janete, dou o nome para honrá-la, e ela sofreu um acidente violento de carro, e a perna dela ficou esmigalhada, muitas fraturas, e ela estava no hospital, e os pais dela, assim, árabes, fervorosos, não conheciam ao Senhor Jesus Cristo, o seu amor, a sua misericórdia, disseram assim para ela, inclusive o irmão falou para ela, falou, mas você agora não pertence ao Deus dos cristãos? E ele deixou acontecer isso com você? Teu Deus te abandonou. Nossa irmãzinha Janete virou para eles e disse, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo porque Deus está mostrando. Aqui na cabeceira da minha cama tem 2 anjos que Deus enviou para cuidar de mim. Queridos, foi dito, ela nunca mais vai andar. Ela vai viver o resto da vida numa cadeira de rodas. Amados, 3 meses depois, ela estava andando perfeitamente. O pai dela e a mãe dela, vendo aquela, e o irmão vendo aquela maravilha do milagre de Deus, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Ele hoje é pastor, ela hoje é esposa de um pastor. Mas isso não é privilégio dela. Esse amor de Deus é o mesmo por você. Do jeito que Ele a ouviu e socorreu, Ele ouve a você e socorre. Querido, eu quero te dizer uma coisa. A minha vida mudou quando eu tive uma experiência com Deus. Eu já contei aqui, é só você assistir Uma Viagem Terrível e você vai ver o que aconteceu. Então, amado, saiba de uma coisa. O encontro com Deus transformou a vida de Jacó. O encontro com Deus transforma a tua também.
Ele deixou de ser o suplantador, deixou de ser o mentiroso, deixou de ser o enganador, deixou de ser aquele espertalhão e agora ele passou a andar na força e na vontade de Deus e passou a ser um homem que buscava a presença de Deus. E a sua conduta com certeza mudou. Então, era um velho Jacó, agora é um novo, não Jacó, mas Israel. Israel. Deus mudou o nome dele. Para terminar a história, sabe como ele chamou aquele lugar? Que nome que ele deu para aquele lugar onde ele teve esse encontro com Deus? Ele o chamou Peniel. Você sabe o que significa a palavra Peniel? Ele chamou porque ele disse assim, tenho, capítulo 32, versículo 30 de Gênesis. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que significa a face de Deus. Porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? A minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol. Antes era escuro, era trevas, não tinha discernimento, não tinha sabedoria. Saiu-lhe o sol. Quer dizer, quando a luz, que é Cristo Jesus, entra na nossa vida, tudo se torna claro. As coisas, Ele abre o nosso entendimento, Ele nos guia e Ele nos dirige. Queridos, e aqui termina dizendo no versículo 31, e manquejava da sua coxa. Isso não foi maldição, isso não foi ruim para ele. É o sentido figurado de que ele agora tinha um cajado na mão, ele tinha um que era a força para ele caminhar e o levava e o conduzia. O Senhor Jesus Cristo é a força que nos conduz, é aquele que nos leva ao melhor caminho e quando o caminho não for bom, pode ter certeza que ele nos alerta. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus aos nossos corações hoje. Que o Senhor possa te abençoar, que a graça de Deus possa ser sobre a tua vida e que o Altíssimo estenda a sua mão e você busque a face de Deus, que você possa ter um encontro, se você ainda não teve, com o Senhor Jesus, com Deus o Pai, com o Espírito Santo, e a tua vida será transformada como foi a vida de Israel. Antes Jacó, agora então Israel. Deus te abençoe, fique na paz e fique na graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe.